Linfoma não é uma única doença. Eu sou Maria Dias, médica hematologista aqui do grupo Sofosmed, e vou tentar trazer para vocês aqui nesse vídeo de hoje conceitos básicos sobre essa neoplasia hematológica. Então, os linfomas são neoplasias, cânceres que têm origem em linfócitos, que são células do sistema imune. Mas os linfócitos, por si só, não são de um único tipo. Então, a gente tem linfócitos T, NK, a RU, que é a classificação de neoplasias hematológicas, ele traz pra gente que dependendo da origem do tipo de câncer, né, do tipo de linfoma, dos diferentes subtipos que a gente tem de linfócitos T e NK, ele vai dar origem a diferentes contrapartes de linfoma que vão levar a nomes diferentes e comportamentos biológicos também diferentes. Os linfócitos também podem ser do tipo B, e os linfócitos B, eles sofrem diferenciação dentro do centro germinativo. E eles também, por sua vez, dependendo do momento da sua diferenciação dentro do centro germinativo, e aí por uma série de mecanismos, tanto dos linfócitos T quanto B, mecanismos moleculares, genéticos, pressões externas de microambiente, também vão gerar contrapartes diferentes de linfomas, que têm nomes e classificações diferentes. Os linfomas ainda podem ser do tipo de linfoma não Hodgkin ou linfoma de Hodgkin. Os linfomas não Hodgkin podem ser tipo B ou T, e os linfomas de Hodgkin são linfomas que têm origem em linfócitos do tipo B, mas que têm uma peculiaridade. As células neoplásicas, que a gente chama de células de Reed-Steinberg, elas são muito poucas com relação à massa tumoral total. Então é um microambiente muito inflamatório e algumas células tumorais que têm características patológicas diferentes, e também é uma neoplasia que é estudada de forma diferente, uma vez que ela tem um comportamento biológico muito diferente dos linfomas não Hodgkin, tanto do tipo B e T. E aí não bastasse a gente ter essa classificação com inúmeros subtipos diferentes, só de linfomas T e NK a gente tem pelo menos 36 subtipos nessa mesma classificação da RU, a gente ainda pode defini-los como linfomas do tipo indolente ou agressivo, dependendo aí do comportamento do linfoma. Quando a gente fala de comportamento do linfoma, a gente quer dizer, os pacientes com linfomas indolentes são aqueles que muitas vezes têm um diagnóstico, que é um diagnóstico que a gente chama acidental, incidental, Você está fazendo investigação, por um outro motivo, acha ali um linfonodo, uma lesão cuja biópsia vem compatível com o linfoma. O paciente não tem nenhum comprometimento, nenhum sintoma relacionado àquilo, a gente procura o linfoma, tem muito pouca doença, e ele não tem nenhuma manifestação clínica, e a gente sabe pelo comportamento da história natural daquele tipo de linfoma, que provavelmente ele vai levar anos se desenvolver algum sintoma, e a gente acaba fazendo uma opção por um tratamento que a gente chama de watch and wait, que é uma vigilância ativa, no qual a opção de tratamento ela vem diretamente relacionada com o linfoma estar ou não levando a um comprometimento sintomático daquele paciente. Por outro lado, a gente tem os linfomas que a gente chama de caráter agressivo. Esses linfomas, mesmo que o paciente não tenha muitos sintomas ou mesmo assintomático, eles de forma inequívoca vão evoluir para um comprometimento do paciente e, portanto, o tratamento ele se faz imperativo e deve ser particularizado aí, conforme o subtipo da doença e também particularidades relacionadas aí ao paciente e os valores pessoais dele que também sempre devem ser considerados. Então, como vocês podem ver, os linfomas eles são doenças altamente complexas cujo diagnóstico adequado ele é imperativo para que a gente possa fazer um planejamento adequado do tratamento daquele paciente e, obviamente, quando você tem uma assistência por médicos que sejam mais habituados, hematologistas mais habituados a lidar com doenças proliferativas, a gente provavelmente vai ter melhores taxas de resposta. Os linfomas mais comuns hoje, eles têm terapias altamente potentes, com altas taxas de cura, se bem selecionado os pacientes, a indicação e o monitoramento durante o tratamento. Então, esse era o recado que eu queria passar aqui para vocês hoje. Espero que tenha sido esclarecedor. E se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a linfomas e queira que a gente faça algum vídeo específico, só deixar aqui que a gente vai fazer para vocês. Muito obrigada.